dizer que muitas igrejas, ou algumas igrejas, certamente não irão receber o seu pastor ou pastor que estava nela. Eu passei por algumas igrejas no decorrer deste ano e diversos membros vinham pedir: bispo, não mexa com o nosso pastor. Na verdade, nós não tínhamos intenção de mexer com o obreiro, mas quando chega ao concílio, que nós vemos o desenvolvimento da região, nós somos obrigados a mexer. Mexemos por uma questão de necessidade da região. A região às vezes impõe isso que nós temos que fazer. Às vezes é um distrito que está sendo formado e precisamos de valores à altura para ajudar no desenvolvimento daquele distrito. E aí nós temos que remover obreiros de outra região. Mas o obreiro, o pastor que for para a sua igreja, é o homem enviado por Deus. Aceite e ajude a ele fazer um grande trabalho. Quero informar também que todo aquele que for transferido, procure o secretário, o pastor Marcos. O pastor Marcos ainda está com a responsabilidade de fazer as mudanças pastorais. Então procure imediatamente. Nós precisamos de fazer essas mudanças ainda neste mês de dezembro. E os irmãos sabem que tem a orientação pelo estatuto de reunir o conselho da sua igreja 15 dias após o concílio. Tá? Então façam isso com alegria. Nomeações pastorais para o exercício do biênio 2015 e 2016. Tem tela aí também? Não vai ter na tela não, mas vai ter aqui, ó. Distrito de Aracaju, superintendente distrital, pastor Moab de Oliveira Teonino. Igreja no aeroporto, pastor Moab de Oliveira Teonino, ministro titular. Aspirante, Paulo Sérgio de Farias, bispo. Igreja no bairro industrial, Luiz Paulo de Oliveira, pastor parcial. Igreja em Cidade Nova, pastor Cássio Raimundo Baú da Cruz, ministro integral. Aspirante a missionária, Thalita Verônica da Silva. Igreja em Marcos Freire 2, pastor José Geilton Brito, ministro parcial. Igreja em Eduardo Gomes, pastor Josevaldo Souza Araújo, pastor parcial. Igreja em Marcos Freire 3, pastor Clodoaldo dos Santos, pastor parcial. À disposição do distrito, aspirante Alessandro Souza de Oliveira Lima e José Domingos Ramos, e missionária Eliana Brasilina da Paz. E missionária Maria Conceição dos Santos Araújo. Distrito de Caruaru, superintendente distrital, pastor Celso Cidrônio Ferreira dos Santos. Igreja em Bonito, pastor Celso Cidrônio Ferreira dos Santos e aspirante André Luiz Francisco da Rocha.
Igreja em Centenário, pastor Eliakim Hermínio dos Santos, pastor parcial. Igreja em Cupira, pastor Gustavo Barbosa da Silva, aspirante a missionária, Dalclei Marchete de Lima. Igreja em Maceió, pastor Luiz Fidelis da Silva, pastor integral. Igreja em Sol Poente, pastor Celso Cidrônio Ferreira dos Santos, aspirante Pedro Batista Galvão. Igreja no bairro do São Francisco, pastor Manuel Murilo Gomes de Oliveira Júnior, ministro integral. Aspirante Ivanildo Soares da Silva Júnior. Distrito de Recife, superintendente distrital, pastor Marcos Duarte Costa. Igreja do Cordeiro, pastor Marcos Duarte Costa e aspirante Giovanni José da Silva. Igreja no Ibura, pastor Marcelo Fidelis da Silva, pastor parcial. Igreja no Largo da Paz, pastor Onésio Lessa Barbosa, pastor integral. Aspirante Clóvis Roberto da Silva Santiago e aspirante a missionária Ana Paula Araújo Pragana de Lima. Igreja em Jaboatão dos Guararapes, Edésio Carneiro do Nascimento, pastor integral. Igreja em 3 de agosto, pastor Marcos Duarte Costa e aspirante Marcos José Gomes da Silva e missionária Rosane de Souza Oliveira Duarte Costa. Distrito em Vitória de Santo Antão, supervisor distrital, pastor Renilson Muniz Costa. Igreja no Borges, pastor Renilson Muniz Costa, pastor integral. Igreja em Cajueiro, Davidson Francisco Pereira da Silva e aspirante Rafael Valentim Ramos. Igreja em Limoeiro, pastor Davidson Francisco Pereira da Silva, pastor parcial. E à disposição no distrito, missionária Márcia Oliveira Neves. Distrito de Campina Grande, supervisor distrital, pastor André Luiz da Silva Raposo. Igreja em Campina Grande, pastor André Luiz da Silva Raposo. Igreja em Organização Ligeiro, pastor Salvão Gomes Cruz. À disposição do distrito, missionária Elisângela das Graças Ferreira Raposo. Distrito em João Pessoa, superintendente distrital, pastor Ismael Melo Soares. Igreja em Mangabeira, pastor Márcio Luiz de Souza. Igreja no Gásia, pastor Ismael Melo Soares. Igreja em Jacaraú, pastor Ismael Melo Soares e o aspirante Paulo Sérgio da Silva. Igreja em Jardim Tibiri 2, pastor Severino dos Ramos Rego Filho. Igreja no Juá, Israel Melo Soares. À disposição do distrito, missionária Lília Pisano de Souza. Distrito de Natal, superintendente distrital, pastor Joás Pereira Cavalcante. Igreja em Morro Branco,
pastor José Maria dos Santos e pastor Renivaldo Costa da Silva. Igreja em Vida Nova, pastor José Marconi Teixeira e aspirante Renato Gomes de Souza. Igreja em Promorá, pastor Joás Pereira Cavalcante e missionária Adriana Campos Cavalcante. Igreja em Santa Catarina, pastor Marcos Antônio dos Santos. Igreja em Extremoz, Cristiano Ferreira Rodrigues. Igreja em Parque das Dunas, pastor Pedro Ideilton de Medeiros, à disposição do distrito. Aspirante Francisco Hadley Romualdo da Silva. Distrito de Mossoró, superintendente distrital, pastor Salomão Elias da Paz. Primeira igreja em Mossoró, pastor Johnny Herbert de Paiva Nascimento. Segunda igreja em Mossoró, pastor Johnny Herbert de Paiva Nascimento. Igreja em Barreiras, pastor José Kleber Leonardo Alves da Silva. Igreja em Pendências, pastor Salomão Elias da Paz. Igreja em Afonso Bezerra, pastor José Raimundo da Silva. Distrito de Parnamirim, que é o novo distrito. Superintendente distrital, pastor Sérgio Luiz Almeida de Souza. Igreja em Primavera, pastor Sérgio Luiz Almeida de Souza e pastor Alencol Serafim da Silva. Igreja em Monte Castelo, pastor Elias Custódio Júnior. Igreja em Tangará, pastor Sérgio Luiz Almeida de Souza. Primeira igreja em Caicó, pastor Raimundo dos Santos Paiva. Segunda igreja em Caicó, pastor Marcos César Soares. Campo Missionário do Ceará, superintendente do campo missionário, pastor Ademir Soares de Souza. Igreja em Jardim América, pastor Evaldo Moraes da Silva e aspirante Paulo Sérgio Pereira Duarte. Igreja em Carlito, Pamplona, pastor Walter de Oliveira Teodoro, e à disposição da Secretaria Regional de Missões, missionária Elizabeth Morião Carvalho de Souza. Obreiros em diversas situações. Transferido para a primeira região, pastor Anderson Odilo dos Santos, pastor Bruno Barbosa da Silva. Transferido para a segunda região, pastor Cícero Freitas Valverde. Transferido para a região europeia, pastor Ângelo Fone Sobrinho e missionária Eliane Miriam Daniel Rosa Fones. Ministro licenciado Benedito Manuel de Oliveira Filho. Excluído pelo Conselho Ministerial Regional, pastor Paulo Fernando Silva Júnior. Recebido da primeira região, pastor Cássio Raimundo Baú da Cruz. Amém. Alguém ficou sem ser nomeado?
que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor redentor do nosso bondoso Pai, a comunhão e as bênçãos consoladoras do seu Santo Espírito sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Abraço, seu irmão. Assim está encerrado esse conselho. E assim terminou o concílio da Igreja Wesleyana da região Nordeste. Sorteio.